A Ordem Jedi contou com mais de 1000 gerações, formando grandes cavaleiros Jedi com o objetivo de combater o lado sombrio de todas as formas possíveis. Seja lutando, aprimorando suas habilidades e poderes, cada Jedi contou com diversos recursos contidos nela. Geralmente trabalhando em conjunto, eles aprendiam uns com os outros, principalmente na questão da descendência entre mestre e aprendiz. Embora se torne um grande mestre e altamente respeitado, o treinamento de um Jedi nunca termina. Sempre há algo a aprender, mesmo sem intenção. No entanto, em algumas vezes na história, a Ordem Jedi foi destruída, forçando os membros a seguir de forma independente, principalmente após a Ordem 66. O Grande Purgo foi capaz de destruir a Ordem Jedi de forma definitiva, nunca voltando a ser como antes. Nessa época, uns poucos dispersos conseguiram se manter nos tempos sombrios. E é isso que veremos nesse vídeo. 5 Jedi que não fizeram parte da Ordem. Galen Marek, também conhecido como Starkiller. Nasceu filho de 2 ex-cavaleiros Jedi sobreviventes do Grande Purgo. Após a morte de sua mãe e o Lord Sith Darth Vader ter assassinado seu pai, Galen foi levado e treinado como um assassino pessoal de Vader. Nomeado Starkiller, ele foi ensinado a utilizar todo seu ódio e sua raiva, o que resultou no desenvolvimento de seus próprios métodos de luta. Obedecendo todas as ordens de seu mestre, Starkiller foi capaz de realizar inúmeros feitos, inclusive superar alguns mestres Jedi experientes, como Rancota e Shaak-Ti. Em um momento, ele se sentiu traído por Vader, o que o encorajou a se vingar dele, do Imperador, e formar uma rebelião contra o Império Galáctico. Em seu fim, Galen Marek foi morto pelo Imperador enquanto ajudava prisioneiros do Império a escapar, prisioneiros esses que fundaram a Aliança Rebelde. Secretamente, Vader utilizou o corpo de Starkiller para tentar clonar uma versão mais poderosa do seu antigo aprendiz em caminho. O clone mais bem-sucedido sofreu com efeitos colaterais devido ao processo de clonagem, recebendo as memórias e emoções do indivíduo original. Forçado a escapar das garras de Vader, ele se sentiu impulsionado pelas emoções herdadas de Galen e partiu para localizar sua amada Juno Eclipse e ao General Rancota. Ao ter passado um bom tempo confuso sobre suas origens, Galen Marek decidiu que ali não importava mais, já que não estava mais sob o domínio de Vader após ter capturado Lord Sith e salvado Juno. Dali em diante, Galen e Ron estiveram juntos em suas jornadas, principalmente no serviço à rebelião. Ao conhecer Rancota durante uma missão a mando de Lord Vader, Starkiller se viu bastante entusiasmado de lutar contra um Jedi pela primeira vez. Mas a visão sobre o Jedi que Vader formou em sua mente o deixou bastante surpreso, visto que o Mestre Ron não era tão fraco como seu mestre disse. Isso fez Starkiller desenvolver um respeito por esse inimigo. Mais tarde, com a traição de Vader, Rancota se tornou o primeiro recrutado por Starkiller para o seu grupo rebelde. Isso fez com que ambos acabassem por desenvolver um vínculo semelhante ao de mestre e padawan. Ele chegou a ver o Mestre Ron como um pai que Vader nunca foi para ele, e essa confiança mútua foi capaz de tirar o Mestre Jedi do estado de decadência em que se encontrava. Ainda antes da morte do indivíduo original, Starkiller havia sido traído uma última vez por Vader, o que fez com que ele rejeitasse o Sith e o lado sombrio de vez. Ao se converter para a luz, a persona Starkiller deixou de existir, passando a ser apenas Galen Marek, aceitando totalmente o seu destino como um Jedi. Caio Katarn, filho de um fazendeiro nativo da Lua de Solon. Ele decidiu ingressar na Academia Imperial em Cárida após a morte de sua mãe, durante anos estudando engenharia e pilotagem. No ataque a uma base rebelde em um asteroide durante um exercício, foi quando Caio começou a suspeitar de seu possível potencial na força. Nesse exercício, ele experimentou várias premonições que resultaram por salvar sua vida e de alguns companheiros de equipe. Além disso, ele conheceu um dos rebeldes chamado Jan Ors no conflito. Ambos sentiram uma conexão estranha que levou um a poupar a vida do outro. Quando desertou do Império,
Caio foi até a líder rebelde Mon Mothma explicando que queria se vingar do Império após descobrir que seu pai foi morto. Sua primeira missão foi se infiltrar na instalação imperial em Danuta e recuperar os planos da Estrela da Morte. Um ano após a Batalha de Endor, Caio ainda procurava o responsável pela morte de seu pai, até que foi contatado por um droide administrativo que desejava encontrá-lo em Nar Shaddaa. O droide de designação 8T88 o revelou que quem matou seu pai foi um Jedi negro chamado Jarek, um usuário do lado sombrio que desejava restaurar um antigo império. Durante um conflito com o tal droide que revelou trabalhar para Jarek, Caio foi visitado pelo espírito do Jedi Kuhan, um sobrevivente do expurgo que havia sido assassinado há pouco tempo por um inquisidor imperial. Ele o contou sobre sua herança Jedi que veio de seu pai, e sobre o Vale dos Jedi no planeta Russa, onde ficou concentrado um nexo de poder, no qual um sensível poderia extrair grandes quantidades de energia da força. Foi então que Caio Katarn embarcou numa jornada até o Vale dos Jedi com o objetivo de protegê-lo de Jarek, que desejava tais energias da força. No caminho até Russa, Caio confrontou e derrotou diversos asseclas de Jarek, enquanto simultaneamente procurava aprender sobre o Jedi. Embora tenha cometido alguns deslizes por usar alguns sentimentos e habilidades ligadas ao lado sombrio. Seu último desafio em relação ao Jedi Negro foi Bok Aseka, que apesar de não ser páreo para Caio, ainda assim deu muito trabalho, a ponto de Caio ceder para a escuridão. Ele atingiu Bok com uma antiga técnica do lado sombrio, conhecida como Lança Negra da Meia-Noite, habilidade que formava uma lança imperceptível através da energia pura da escuridão. Caio o atingiu e o matou, mas temeu estar perdido na escuridão para sempre. Logo, ele se lembrou de quantos passos eram necessários para seguir o lado sombrio, acreditando que, na verdade, naquele momento ele havia se tornado um verdadeiro cavaleiro Jedi, pois não importava o quão longe ele poderia ir na escuridão, sempre haveria uma forma de voltar. Caio derrotou todos os Jedi negros de Jarek e, para finalizar, foi em busca do próprio. Ele enfrentou Jarek enquanto já extraía a energia do vale utilizando isso para se curar. Mesmo parecendo estar mais forte, Caio foi capaz de derrotá-lo com uma habilidade da luz, que interrompeu a conexão de Jarek com a força. Anos mais tarde, Caio Katarn foi promovido a Mestre Jedi e continuou nos caminhos da força como um instrutor na academia de Luke Skywalker. First off, just call me Kyle. Titles make my skin crawl. Ezra Bridger, nascido em Lothal e filho de Ephraim e Mira Bridger, os chamados Vozes Originais da Liberdade, devido suas transmissões que falavam abertamente contra o Império. Os pais do rapaz foram presos quando ele tinha 8 anos, o forçando a viver sozinho. Nesse tempo, Ezra acabou fazendo amizade com certas más influências que o levou a ser um batedor de carteira. Fazendo o possível para sobreviver, ele acabou se envolvendo com a equipe fantasma aos 14, que em pouco tempo acaba por se tornar sua nova família. Ao se encontrar pela primeira vez com Kanan Jarrus, um membro dessa equipe, ambos compartilharam uma profunda conexão momentânea com a força, que foi a forma dela dizer que os dois estavam predestinados a se tornar mestre e aprendiz. Mesmo sem intenção, Ezra mostrou ter potencial para aprender sobre os caminhos da força, aceitando ser ensinado por Kanan. Embora conflitos sobre sua falta de disciplina, os dois acabaram por se tornar próximos além de mestre e aprendiz. Apesar de não fazer parte da Ordem Jedi, Ezra foi submetido ao teste da coleta, onde encarou um dos maiores desafios de sua vida, o medo de ser rejeitado, perder tudo e ficar sozinho outra vez. Superando tudo o que teme, ele deu seu primeiro grande passo para se tornar um cavaleiro. Os desafios seguintes vieram carregados de conflitos sobre o que é moralmente correto, seguro e as tentações da escuridão. Graças à aparente morte de Ahsoka e à perda da visão de seu mestre, Ezra optou por utilizar o conhecimento do Holocron Sith para proteger sua família e seus amigos, crendo que não cederia para a escuridão. Por mais que tenha lhe trazido problemas, tais conhecimentos também foram úteis para o aprimoramento de suas habilidades e no seu amadurecimento. Ezra precisou lidar com suas escolhas e feitos diante das consequências.
Quando perdeu seu mestre, ele sentiu a mesma dor de quando soube da perda de seus pais. Mas, como estava mais velho, ele sabia que deveria e como deveria continuar. Seu plano para libertar Lothal do Império foi a prova de seu amadurecimento tanto como pessoa, quanto um rebelde e como um Jedi. Sua determinação, seu coração e seu espírito se mostraram ser iguais a de um verdadeiro cavaleiro Jedi. Ezra não hesitou em se sacrificar para libertar seu planeta, embora não tenha morrido de verdade. Luke Skywalker, filho do cavaleiro Jedi Anakin Skywalker, da senadora Padmé Amidala e irmão gêmeo de Leia Organa. Devido à queda de seu pai para o lado sombrio, ambos foram separados e escondidos para sua proteção. Mas diferente de Leia, Luke cresceu com um pouco mais de dificuldade numa vida simples com seus tios, embora estivesse sob proteção integral de Obi-Wan Kenobi. Desde criança, Luke demonstrou um espírito aventureiro como o de seu pai. Para desencorajá-lo e mantê-lo em Tatooine na vida simples, seu tio Owen o contava que seu pai era apenas um piloto de um cargueiro de especiarias. Embora não pudesse evitar, Luke sempre se envolveu em alguns problemas enquanto crescia, sendo vigiado por Obi-Wan, que o salvava em atos de bravura, deixando Owen irritado. Aos 19 anos, Luke conheceu Obi-Wan de forma definitiva, que lhes contou a verdade sobre seu pai. Em seguida, o rapaz aceitou ser treinado por Mestre Kenobi para se tornar um Jedi. Sua primeira lição foi a caminho de Mos Eisley, onde Obi-Wan o ensinou o básico sobre meditação. A bordo da Millennium Falcon a caminho de Alderaan, Luke conheceu os princípios básicos do sabre de luz, se conectando com a força para sentir o mundo ao seu redor. Após a morte de Obi-Wan na Estrela da Morte, Luke foi capaz de se virar sozinho, embora recebesse algumas instruções de Ben, que havia se tornado um com a força. Durante uma missão com Ed Antilles, ambos foram para Devaron e Luke permitiu que a força o guiasse até o templo de Edith, utilizando os ensinamentos de Obi-Wan, o levando até uma entrada secreta, sendo testado pela força e sendo aprovado de forma gradativa. E assim se seguiu por 3 anos, quando Obi-Wan apareceu e o enviou para Dagobah para se encontrar com o mestre Jedi Yoda. Inicialmente, Luke, frustrado e impaciente, não foi digno de ser treinado pelo mestre Jedi. Devido à insistência do espírito de Obi-Wan, mestre Yoda concordou, mas viu bastante dificuldade devido ao espírito aventureiro e inquieto do rapaz. Por várias semanas, Yoda teve a difícil tarefa de moldar Luke num cavaleiro Jedi diante da insistência de Obi-Wan, que afirmava que o rapaz era o escolhido e que iria destruir os Sith. Embora tenha evoluído bastante, as emoções de Luke sempre falaram mais alto a ponto de largar tudo para salvar os seus amigos em Bespin após uma visão. Na tentativa de salvá-los, Luke acaba num confronto com Vader, que em um momento revela ser seu pai. Um novo desafio em sua vida. Luke aceitou a verdade e estava decidido a salvá-lo, não destruí-lo. Aprimorando suas habilidades e poderes, ele conseguiu sentir através da força que Leia Organa não era apenas uma amiga, mas sua irmã. Levado por Vader diante do Imperador, Luke esteve tentado a todo momento pelo lado sombrio, a destruir seu pai, ceder à escuridão, se unir ao Imperador e deixar seus amigos e a rebelião serem destruídos. Lembrando de seus treinos e instruções do mestre Yoda, Luke foi finalmente consagrado um cavaleiro Jedi após recusar a escuridão. Após trazer seu pai de volta para a luz e o fim do Império, Luke passou a vagar pela galáxia em busca de artefatos e conhecimentos Jedi. Ele passou a acreditar que se um único Jedi como seu pai pudesse trazer o equilíbrio para a força, então uma ordem seria capaz de manter a paz e impedir o lado sombrio de retornar. A tarefa de encontrar os resquícios do Jedi foi uma tarefa longa e difícil. Somente 5 anos depois da Batalha de Yavin foi quando ele iniciou de fato a reconstrução da Ordem. Para isso, ele teve a valiosa ajuda do explorador Lor San Tekka da Igreja da Força. Nas próximas décadas que se passaram, Luke Skywalker conseguiu abrir sua academia, que contou com diversos alunos. E quanto mais a Ordem crescia, mais descobria sobre os Jedi do passado, usando esses conhecimentos para fortalecer seus alunos.
Infelizmente, anos mais tarde, seu sobrinho Ben Solo, um de seus alunos que via sendo consumido pela escuridão, destruiu tudo o que ele havia construído. Devastado pela culpa, Luke desistiu de tudo, se isolando em uma ilha em Arctu, onde se encontrava o primeiro templo Jedi. Lá, ele treinou sua última aluna, Rey, que também foi a última pessoa a tentar trazê-lo de volta para a luta, mas sem sucesso. Em seu último ato, Luke Skywalker foi capaz de se materializar em outro planeta para atrasar Kylo Ren e impedir que a Primeira Ordem destruísse o que havia restado da Resistência. Rey, uma catadora do planeta Jakku, filha de Dartan e Miramir. Seu pai foi um modelo genético clonado de Palpatine que não deu exatamente certo. Em busca de uma vida normal com sua esposa, Rey nasceu mais poderosa do que o imaginado, o que seria um corpo perfeito para Palpatine, substituindo seu pai. Para protegê-la, eles a deixaram em Jakku e ela passou a viver sozinha. Se virando para sobreviver, acabou por se tornar uma ótima mecânica e piloto de combate. Mas sua vida mudou totalmente a ajudar um droide modelo BB-8, que levava consigo um mapa com a localização do Jedi Luke Skywalker. Conhecendo o Finn e fugindo da Primeira Ordem, eles acabaram se encontrando com Han Solo. Em pouquíssimo tempo, Rey conseguiu ver nele um pai que nunca teve. Logo, ao lado de Finn e Chewie, uma família. Embora tenha experimentado algumas conexões com a força desde cedo, em Takodana, Rey recebeu um chamado como nunca antes a ponto de não querer mais nenhuma relação com a força. Capturada por Kylo Ren, ele viu em suas memórias que ela tinha visto o mapa, a levando para ser interrogada. Em tal interrogatório, enquanto tentava extrair o que precisava de Rey, Kylo Ren é surpreendido pela resistência dela. Mesmo sem saber o que fazia exatamente, Rey conseguiu impedir Ren de invadir sua mente, e ao mesmo tempo conseguiu invadir a dele. Além de ver seus medos e inseguranças, foi capaz de absorver muitas informações para si. Dentro dessas informações estavam como utilizar algumas habilidades da força, como o truque mental, telecinese, percepção aprimorada e até a forma de combate de Ren. Após derrotá-lo, Rey aceitou seu destino como a usuária da força e esteve determinada a encontrar Luke Skywalker e ser treinada para se tornar uma Jedi. Mesmo com a relutância do Mestre Skywalker, Rey chegou a ser treinada e conheceu a história dos Jedi. Com a desistência de Luke em treiná-la, Rey roubou os livros sagrados do Jedi contidos no templo e passou a treinar por conta própria. Mas logo, ela foi supervisionada por Leia Organa, que havia recebido o treinamento de Luke, continuando como supervisora de seus treinos até a partida de Rey em busca de Exegol. Em seu fim, Rey enfrentou seu destino final como herdeira do trono dos Sith contra seu avô. Recusando o lado sombrio, ela o derrotou, perdendo sua vida. Numa transferência de vida, Ben Solo se sacrifica para trazê-la de volta. Então, ela olhou para o futuro, vendo a possibilidade de treinar sua própria geração de Jedi e passar adiante a responsabilidade de manter a paz e o combate ao lado sombrio. E esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido e não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like e nos seguir nas redes sociais porque é muito importante. Então até o próximo vídeo e que a força esteja com você.